Primeiro nós vamos ter, então, um espaço de fala. Sinara vai fazer algumas considerações e depois a gente abre para perguntas. Bom, então, eu sempre acho muito bom, né, quando a gente se encontra para conversar. E a gente andou em tempos bem se encontrando para conversar. E principalmente para ouvir o professor Enéas, que realmente é muito, muito bom. E tem uma questão que colocasse logo no início, que é só uma consideração mesmo, mas assim, que quando a gente transita e tenta fazer ou faz um diálogo transdisciplinar, a gente adquire uma certa humildade em relação à crítica às áreas do conhecimento. E reconhece umas limitações também. E esse reconhecimento de limitações, eu acho que é justamente o que faz a conversa acontecer. Então, partindo dessa questão, assim, eu acho que a gente reconhece sempre uma necessidade de se completar, né, nos pensamentos, e hoje de manhã falávamos na necessidade de nós descolonizar mesmo nosso pensamento e colocar num outro ponto, num outro plano de conversa, fazendo outros reconhecimentos. E esses reconhecimentos justamente de mais democráticos, mais terrenos, reconhecimentos mais mundanos, de perguntar, por exemplo, e essa é uma pergunta, de que humanidade falamos, né? Acho que convivemos outras humanidades, mas essa, a qual, deste lado, em que a gente está situado, se acha no direito de destruir todas as outras, né? E eu acho que essa aí é um bom início de conversa de que a gente está falando. Por que eu digo isso assim, Enéas? Por conta de uma questão que tu trouxe, César, também, que é essa questão do contemporâneo. E a gente, deste ponto de vista, dessa situação, digamos, de estar situado deste lado da ciência e na universidade, a gente conversar um pouco sobre as universalidades, o universal e o comum, né? Quando a gente fala das subjetividades, falar sobre o comum. O que temos mais em comum, se não as nossas diferenças? Eu gostaria de conversar sobre isso, sabe? Sobre essa questão. Hoje de manhã falávamos, e eu disse isso, eu disse que nós não estamos mais num tempo em que a gente fale de um genérico, de uma mulher genérica, de um homem genérico, de uma criança genérica, como se esses corpos não produzissem cultura. Porque estou falando no corpo porque essa também foi um conceito que se utilizou aqui. E eu acho que o nosso corpo é o primeiro, é o objeto do enredo de todas as nossas subjetividades. O jeito que nos colocamos, a maneira como colocamos o nosso corpo na política. E aqui falo do corpo político mesmo, porque quando a gente vê a captura da política por um financiarismo, por exemplo, ou a captura de um corpo em função do tempo, no sentido de que eu estou falando nessa hiperaceleração desse tempo que nos captura e que nos tira a cultura, a possibilidade de desfrute da cultura, né? E da cultura, e nós falamos na ocupação dos espaços públicos e do que é este comum. Então, eu gostaria bastante de conversar sobre essa questão, porque, assim, quando colocas que nós temos, por exemplo, nossa geração, né? Nós somos filhos da indústria, sim, a gente é filho de um território, porque a mais-valia, enfim, como é que podemos colocar isso, um capital circulante, enfim, tinha um território brasileiro, território gaúcho, enfim, mas agora temos uma outra territorialidade colocada pela financiarização da economia. Então, a economia, antes, se a gente pegar como um oikos, né, de arrumar a nossa casa, como é que a gente arruma quando ela é financiarizada?
podemos fazer uma ponte com o comum, porque ele nos localiza de novo, né, nas lutas, enfim. Então essa é a primeira questão que me capturou muito e que me fez, as tuas palavras me fizeram pensar nessa questão assim, desse território, né? Uma economia das indústrias, baseado na indústria, nós temos essa territorialidade. Nós perdemos essa territorialidade na medida em que essa financiarização do mundo. Então, é essa captura, né, da política que a gente faz. Bueno, falamos essa questão da subjetividade. Tu sabe que eu virei fã de um aplicativo, do Move It. Esse, vocês usam? Usam? Eu virei fã. E recomendo ainda. Quando pergunta, recomendo. E recomendo tal. Porque se a gente está em qualquer cidade, a gente se anda tranquilamente. Os horários de ônibus, as trajetórias, os mapas. Então, a gente está em Buenos Aires, pergunta lá que ônibus... Bom, está ali, o horário, enfim. Aqui em Porto Alegre, em Curitiba, que eu acho um lugar horrível de se andar. Eu não consigo, não sei o que é. Mas este aplicativo me faz andar sozinha. Então, eu fico até acompanhada do aplicativo. Bom, acompanhada do aplicativo, falando nas subjetividades e do telefone que nos acompanha, e quando a gente perde, fica se sentindo muito só. Uma companhia aí que me faz sentir só quando eu perco. E essa tecnologia que nos faz... Bueno, eu acho que eu inicio assim, porque depois troco de assunto. Tá legal. Bom, em primeiro lugar, vamos ver se eu sei dizer alguma coisa sobre o assunto, né? E, então, vamos tentar colocar a situação. Para mim, as coisas se colocam sobre a seguinte situação. Quer dizer, eu sou, no fundo, eu acho que o primeiro filósofo que me marcou muito, e eu continuo até hoje marcado por ele, é o Heráclito, né? Que é um filósofo das contradições, em termos contemporâneos, mas que, na verdade, ele coloca sempre oposições e tensões. Foi por isso que eu resolvi trazer aquele texto final do Freud, né? Porque ele mostra exatamente a dualidade da selvageria e da civilização, né? Quer dizer, então essa contradição, ela sempre, a meu ver, sempre existiu, sempre existirá, faz parte da natureza humana, né? E eu acho que é um pouco excessivo querer achar que todo mundo tem que ser do mesmo partido, da mesma coisa, da mesma ideia, do mesmo lugar, do mesmo gênero, do mesmo genérico humano, né? Quer dizer, na verdade, o que eu acho é que existe uma contradição permanente, né? Existe um conflito permanente em diversos e múltiplos estados. Estou de acordo contigo que a questão do corpo é fundamental, né? O Spinoza e o Nietzsche diziam que a gente não sabe o que pensa de fato um corpo ainda. Quer dizer, então, essa relação que a gente tem com a corporeidade, essa relação que a gente tem com a corporeidade nossa e com a corporeidade do outro, né? É algo que é preciso escutar, né? Ou seja, é preciso ter essa densidade de ouvir, essa capacidade de ouvir. Bom, no caso da maneira como eu vejo, da questão daquilo que é comum, né? Eu acho que o que existe de comum, no fundo, é a linguagem, né? Quer dizer, aquilo que me permite comunicar com os outros. Mas mesmo a linguagem é caracterizada por oposições, né? Ou seja, eu penso de um jeito, o outro pensa do outro, eu olho um sistema e olho o outro. E uma das coisas muito interessantes, tem uma filósofa chamada Bárbara Cassan, ela dizia o seguinte: para a gente saber uma língua, a gente tem que saber no mínimo duas. Porque aí tu desloca em relação àquilo que tu está falando. Eu me lembro que eu ficava muito estupefato depois de aprender alguma coisa de português, ouvir numa outra língua, por exemplo, vamos dizer, quarto é chambre, em francês. O que houve aí? Quer dizer, como é que o cara fala chambre e eu não digo que é quarto? Quer dizer, então, essa multiplicidade, essa impossibilidade de eu encontrar uma palavra comum, né? Ou seja, as coisas não têm
a relação com os nomes, né? Quer dizer, aquilo é uma realidade arbitrária que eu faço, né? Então é extremamente surpreendente, né, que os outros digam numa outra língua outra coisa. Então a possibilidade do comum, ela existe, mas é muito difícil de trabalhá-la, e nós trabalhamos sempre no antagonismo, no meu modo de ver, né? Ou seja, como é que porque o grande problema do antagonismo, da relação tensional, a meu ver, é tu ficar parado. Eu penso isso, tu pensa aquilo, tá? Então tu pensa aquilo e eu penso isso. Tu pensa isso, tu pensa aquilo. Então não saímos do lugar, né? Quer dizer, então o que eu vejo que a questão fundamental é tirar a bola para frente, né? Porque quando tu atira a bola para frente, tu muda o jogo, o jogo onde está a contradição, né? Quer dizer, tu joga a bola para alguma coisa que, na verdade, isso é um valor, é um projeto, é uma ideia, né? E eu lembro várias coisas no Brasil que aconteceram, né, são completamente diferentes, que mostram isso, né? Por exemplo, eu estava conversando uma outra hora aqui sobre o Juscelino, né? O Juscelino, na campanha política, ele disse o seguinte: olha, nós vamos fazer 50 anos em 5 anos. Bom, então aquele pessoal que era vamos dizer assim, pró-domínio rural e pró-domínio industrial mudou completamente, né? Porque a bola foi jogada para um outro tipo de valor. E é isso que faz. Ou seja, o que eu vejo é o seguinte: tem um elemento que muda tudo, ao meu ver. É o devenir, é a mudança, é o vir a ser das coisas, né? As coisas vão se transformando constantemente. E essa transformação é que nós devemos jogar. Nós não devemos ficar empacados, porque empaque, o tempo vai passar mesmo e nós vamos ser destruídos por ele. Nós, de qualquer maneira, vamos ser sempre destruídos por ele. Mas, do ponto de vista de uma luta política, de uma luta pessoal, inclusive, né? Se tu jogar a bola para frente, tu muda o contexto onde tu está atuando, né? Por isso que é a seguinte coisa: quando tu diz a ideia do comum, essa ideia pode ser um valor muito importante hoje, né? No seguinte sentido, que tu busca aquilo que pode nos tornar comunitários, né? Bom, mas é isso que tem que trazer de novo. O jogo das ideias é isso que a gente tem que fazer, né? Então, no meu modo de ver, quer dizer, é aquela história da questão do trágico que a T colocou, né? Quer dizer, o que é o trágico? O trágico é a impossibilidade de resolver um problema. O trágico exatamente é isso. Porque o território está marcado, é aqui e aqui não sai, né? Quer dizer, por exemplo, a derrota do Édipo na tragédia Édipo, né, faz com que ele vá para o exílio. Ele saiu daquela situação. Ou seja, agora, se tu joga um outro lance, tu pode mudar a questão. Então, nesse sentido, eu acho que tem um politólogo argentino chamado Rinesse, que dá uma história interessante, que ele diz o seguinte: bom, não sei se eu vou dizer certo o que ele pensa, mas eu penso assim, pelo menos, né? Que é a ideia de que o reverso da tragédia é a comédia. O que significa isso? A comédia é a possibilidade de tu distanciar de um acontecimento. E tu marca a diferença, então, né? Quer dizer, quando tu faz esse projeto da comédia, tu consegue introduzir uma modificação no antagonismo. Por quê? Porque tu faz com que... o Nietzsche também tem uma palavra interessante, assim: o que a gente tem que fazer ao nosso adversário é matá-lo de rir. Não é, quer dizer, ou seja, se nós temos a capacidade de expor o ridículo de um personagem, isso muda a realidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para mim, na minha visão, né, o mundo está em permanente transformação, né? Nesse sentido, eu estou um pouco próximo dos financistas. Só que eu não penso que nem eles, porque eles fazem isso uma renda, e eu não estou interessado na renda. Eu estou interessado na transformação das coisas, das pessoas e de mim mesmo. Então, nesse sentido, quer dizer, se eu estou no processo de transformação, de vir a ser, de mudança das coisas, de alteração, de transformação, isso vai mudar o conjunto geral da situação. E é isso que eu acho que é fundamental a gente fazer, né? Transformar o horizonte da luta e do conflito. Então, o que a tragédia mostra? A tragédia nos mostra que sempre existe dois lados. E o que a comédia mostra é que eu posso derrotar o outro lado através de uma zombaria, por exemplo, não é? Eu posso mudar o contexto da situação, né? Então, essa é a questão fundamental. E, por outro lado,
no Freud nos coloca a questão decisiva da questão da cultura, né? A cultura é um elemento decisivo, não é por nada que os selvagens querem tirar a cultura, né? Porque é exatamente isso, quer dizer, a cultura me permite, primeiro, eu me construir, né? Me permite eu construir o outro, ou tentar construir o outro, ou possibilitar um diálogo com o outro, ou possibilitar mesmo a rivalidade com o outro, né? Quer dizer, e o que acontece é que dificilmente nós temos uma situação desse tipo no momento, né? Ou seja, a dificuldade de nós usarmos a cultura a nosso favor, inclusive, né? Sem criar os idealismos falsos, né? Porque, por exemplo, então eu vejo muitas vezes, não, mas o homem é bom, o homem quer a paz. Sim, por que houve tantas guerras então, né? Por que houve tantas brigas? Não vamos esconder as coisas que... O homem tem essa natureza, de fato, complicada. Né? Agora, isso não quer dizer que a gente não possa criar um mundo de alegria, um mundo de criação, um mundo de entusiasmo. Né? Quer dizer, e é isso que eu acho que é o decisivo para nós. A capacidade de nós conseguirmos construir na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, uma realidade que seja vibrante. É isso que é importante. As pessoas precisam vibrar com a vida. E é isso que é a vida, né? Nós não temos que optar ao lado da morte. É a vida que nos leva, não é a morte que nos leva. Claro. Embora a morte tenha uma vantagem, né? A vantagem da morte é o seguinte: eu destruo parte que está consistente, né? Quer dizer, ou seja, eu posso construir a vida destruindo uma parte. Por exemplo, tem um economista, o Schumpeter, né, que fala na criação, na criação destrutiva. Ou seja, para uma indústria se transformar, ela tem que destruir o anterior. Senão ela não destrói. Quer dizer, por isso que tem esses dois lados, né? Agora, o que eu acho que é importante é que a gente esteja sempre na vanguarda, né? Senão tu vai ficar na resistência permanente. Nada deve mudar para que tudo mude. Velho filme do Leopardo, do Visconti, ou do Lampedusa, né? Quer dizer, ou seja, quer dizer, tu pode tentar manter todas as coisas, mas tu tem que mudar alguma coisa. Isso para manter. Agora, se tu quiser transformar, tem que transformar mesmo. Tem que propor ideias, tem que propor valores, tem que ir adiante, né? Por isso que eu disse, quer dizer, eu acho que a nossa geração terminou desse ponto de vista. Mas não quer dizer que a gente não possa falar. Agora, quem vai construir, quem vai fazer a situação é a nova geração. Sempre foi assim. Não é novidade dizer isso, né? Quer dizer, eu me lembro que quantas vezes eu dizia, a geração do meu pai, esses velhos são chatos, né? Mas não é só isso, né? Eventualmente eles tinham alguma ideia. Quer dizer, nesse sentido, que eles tinham alguma ideia, eu estou tentando aqui jogar o meu peixe, né? Quer dizer, ou seja, estou tentando ver se vocês pegam alguma ideia. Mas tem que ser boa para vocês, não para mim. Né? O importante é isso, quer dizer. Então eu vejo a coisa sempre com uma tensão. O mundo é uma tensão. Como eu digo, né? O Heráclito dizia exatamente isso, né? Esse mundo é um fogo eternamente vivo, que se acende com medida e se apaga com medida. Olha só, de uns fez deuses, outros homens livres, outros escravos, não é? Ou seja, não existe uma igualdade. É isso que é uma coisa importante também, nós saber que existem as diferenças, né? As diferenças não significam coisas negativas, pelo contrário. Né? Mas tem que existir as diferenças, tem que existir as adversidades, né? E é possível, se tu tem um adversário bom, que tu admire o teu adversário. Quer dizer, eu me lembro que uma das ensinos melhores que eu tive na minha vida foi com um amigo meu de Campinas, Wilson Cano, e ele me disse o seguinte: nós temos que pensar que os nossos adversários pelo menos são tão inteligentes quanto a gente, porque nós sempre achamos que somos mais inteligentes que os outros, né? Então, essa é a questão que eu acho que é importante, né? Ou seja, criar valores, pensar que os adversários têm ideias, pensar que os nossos adversários também podem contribuir uma coisa e pensar que esses adversários podem ser também uns safados, né? Não vamos pensar que todo mundo é bom. Por isso que eu coloquei a história do Freud, né? Quer dizer, o Freud diz, não, o cara quer destruir o outro, quer usar sexualmente os outros, quer arrebentar os outros, quer comer o patrimônio dos outros. Quando tem uma proposta, por exemplo, de privatização, né, essa proposta significa que eu quero aquilo que o Estado tem. Né?
Quer dizer, eu não estou fazendo um benefício. Estou querendo aquele patrimônio. Quer dizer, então, é pensar que a luta política, a luta pessoal, a luta econômica, a luta social, a luta artística tem essas questões. Né? Na arte também, não vamos pensar que os artistas são essas coisas maravilhosas. Eles fazem coisas maravilhosas, não necessariamente são maravilhosos. Né? Quer dizer, por quê? Porque eles colocam questões fundamentais. E, até falou nisso, eu pessoalmente tenho todo um pendor pelos trágicos, né? Gosto muito dos trágicos, né? Quer dizer, tu pega os trágicos gregos, né? Tu pega Sófocles, tu pega Eurípides, né? Tu pega Ésquilo. As coisas maravilhosas que eles dizem ali em ensinamentos. Tu pega Shakespeare, é um outro trágico extraordinário, né? E tu pega mesmo um trágico que não parece trágico, como Samuel Beckett, né? Que mostra contundência determinada da sociedade. Não podemos imaginarizar os outros de uma forma, vamos dizer, colocá-los ou num patamar tão alto ou num patamar tão baixo. São iguais a nós, né? E é isso que eu acho que... Tu tinha feito uma outra pergunta que eu não sei se eu respondi. Eu acho que está muito assim... Na verdade, na verdade, eu queria mesmo te provocar a falar, né? Que a minha pergunta te colocasse isso assim. Eu fico pensando muito nessa ética do trabalho, nas rendas, neste corpo sem órgãos, já que nós falamos em Spinoza, essa possibilidade que eu acho que emerge de um corpo e de uma geração por N fatores, motivos sociológicos, enfim, históricos, que não está exatamente no corpo da produção, nesse corpo organizado em cima da produção e do trabalho. Nós temos uma outra subjetividade nessa caminhada e contemporaneamente, para que a gente observe. Não temos emprego, trabalho, enfim, né? O futuro não é mais como antigamente, digamos assim, e que esse novo jeito de organizar e de pensar a cidade e a sua rede nos coloca diante de uma outra perspectiva. E eu falo isso em relação à cidade, ao planejamento, ao comum e ao acesso, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente se coloca. Bueno, essa questão da ética do trabalho no enredo dessas subjetividades é uma questão que eu acho que também merece ser conversada, assim, porque por todos esses fatores que tu já colocasse aqui, como é que a gente fica? Mas eu queria me provocasse o entusiasmo em Theos, né, da palavra, me fez pensar num princípio de confiança, de esperança. Tu já colocasse essa questão da alegria, porque eu realmente acho que a distância entre duas pessoas é o riso, né? É o riso, mas não no princípio de confiança, né? Ainda mais agora, eu acho que muito oportuno falar em quem a gente confia. Em quem confiar numa produção social de um medo, né, em que o outro ele é o meu algoz, e isso tira a possibilidade, por exemplo, desse devir outro. Não estou aqui compartilhando com a tal da empatia. Acho que essa é complicada, mas eu compartilho com o devir. Eu tenho um devir outro, eu tenho um devir índio, eu tenho um devir negro, eu tenho um devir que me move né, na busca do comum, digamos assim. Mas também vejo que essa história da produção social do medo tira a possibilidade da gente confiar. Mas aí nós temos... Bom, eu vou parar de falar, porque eu não sei muito aonde isso vai dar. Mas eu penso que tem uma névoa, no mínimo, um nó nessa questão da confiança. Até porque o inominável, ele tem, e disse e tal, e na marcha que eu vi, a marcha no centro da cidade, distribuía a carta, o João, eu não vou falar porque eu não vou fazer propaganda e está filmando, mas assim,
Carta de João, capítulo 8, eu sou a verdade e a vida. Né? E colocando assim, ao mesmo tempo, tirando a possibilidade de qualquer possibilidade de confiança. Então, dentro dessa perspectiva do contraditório, enfim, acho que tem uma questão a ser conversada na possibilidade da construção dessa alegria e, ao mesmo tempo, em quem eu confio. Não, mas eu acho que é uma questão importante essa da questão da confiança, né? Na minha visão, as coisas partem pelo conflito, pela luta, pela tensão, pela capacidade em cada momento de ter que propor coisas, avançar, etc. E é nesse projeto que tu pode ver a confiança, né? Mesmo porque uma das coisas que eu acho complicado, né, na questão da ética, por exemplo, as pessoas colocarem a seguinte situação. A ética, na minha visão, e aí eu sou, de um modo geral, contra muitas coisas, né? A ética, na minha visão, ela é uma ética pessoal. Né? Eu tenho uma ética determinada. Eu não posso garantir que o outro tenha a mesma ética que eu. E muito menos o meu adversário. Não é? Quer dizer, então a ética, ela se faz, por exemplo, porque nesse caso eu estou pensando em termos políticos, né? Quer dizer, em termos políticos, quer dizer, o que significa a política? A política, e isso eu acho que é importante, a política não é o poder. A política é o que eu vou fazer com o poder. Porque se eu busco o poder pelo poder, o poder me devora. Agora, se eu busco o poder para fazer um projeto, uma proposta, uma ideia, um valor, isso muda completamente. Por quê? Porque eu mudo a direção da coisa, ou seja, do poder. Se eu fico no poder pelo poder, eu fico trabalhando para o meu benefício, para o outro, e num certo sentido, eu vou destruir o outro. Vocês viram assim, partidos que começaram à esquerda e terminaram no lado oposto. Né? Por quê? Porque a luta política foi levando o poder pelo poder. E quando o poder vai se transformando, por exemplo, vamos pegar a questão da questão industrial. Né? Eu sou filho da indústria, como eu disse. Né? Então, quer dizer, naquele momento, o poder é a construção de uma determinada sociedade em função industrial. Mudou para a questão financeira, não é? Quer dizer, eu passo para o lado financeiro, independente se isso é justo, correto ou não. Ou se eu posso fazer uma união das finanças com a produção, ou se eu posso fazer uma união do trabalho, as finanças. Quer dizer, cada situação que eu tenho, eu preciso enfrentá-la dentro de um conjunto de adversidades. Mas eu tenho que ter uma direção para esse poder e não ficar preso pelo poder. Eu acho que essa é uma das coisas importantes. E mais, na luta política, eu nunca posso pensar que os meus colegas têm a mesma ética que eu tenho. Não posso garantir. Essa que é a questão. Eu não consigo garantir que cada um de nós faça o que nós acordarmos aqui, por exemplo. Porque quando nós saímos lá fora, a coisa muda de figura. Nós podemos aqui fazer uma votação e todos ser unânimes numa determinada posição ética. Mas no jogo político, quantos vão fraquejar? Quantos vão mudar? Quantos vão achar que a verdade é outra verdade? Quer dizer, então, nesse sentido, é bem a questão das narrativas, né? Cada um de nós tem a sua narrativa. Cada um de nós tem a sua maneira de ver o mundo. Então, eu posso apenas garantir a minha e não a dos outros. Então, nesse sentido, e a política, o que faz com que tenha a questão da confiança, é que nós dois possamos ter o mesmo caminho em direção a um determinado objeto, em determinada situação. Ou seja, é aí que eu faço a confiança. Porque senão não existe possibilidade de eu garantir uma confiança das pessoas. Só na prática, na ação, no resultado, é ali que eu vou encontrar a confiança. Eu posso achar que fulano é confiável. Mas se vocês pensarem, mesmo a situação, vocês vão perceber que quantas pessoas que vocês confiaram traíram vocês. E será que vocês também não traíram outros? A questão da ética é uma questão complicada nesse sentido, e por isso que eu acho que a ética é sempre individual. E essa ética, ela pode ser pronunciada, e ela pode ter adeptos e pode ter uma questão coletiva.
Mas não porque tu tem uma regra coletiva que todo mundo se subordina a isso. Não existe o que é a confiança. Né? Quer dizer, eu me lembro, o cinema me ensinou muitas coisas. Por exemplo, tinha um filme, Carlitos Way, é um filme do Brian De Palma, em que pela primeira vez se mostrou uma coisa interessante. No cinema americano, cinema clássico, cinema do western, cinema de bandidos e mocinhos, cinema de, por exemplo, de investigação, etc. O que acontecia lá? Acontecia lá o seguinte, a sociedade de bem era vigarista, mas os bandidos tinham um código de bandidos. Né? Ou seja, os bandidos eram confiáveis. O Carlitos Way mostrou o contrário. Não mostrou que os outros eram melhores, mas que os bandidos também traíam. Ou seja, é uma situação onde a confiança, ela é, por exemplo, ela é um vento, né? Ora é uma brisa, ora é um temporal, ora é uma calmaria, né? E nós não pensamos que a calmaria vai ficar para sempre, né? Ou seja, o vir a ser, quer dizer, a transformação das coisas, o devenir, é alguma coisa que muda as pessoas, muda a maneira de ser. Nós somos todos mutáveis, na minha visão. Né? E, claro, tu tem que apostar. O que é um jogo na vida, o que é um jogo político, o que é um jogo amoroso, qualquer coisa. Porque o jogo não tem um lado, tem o meu lado. Exatamente. E até o último minuto pode se ganhar. Vejam esse detalhe. Né? Esse posicionamento, né? Quer dizer, essa situação. Claro. Tem que estar situado. Acho que isso por causa do. Não, eu acho que essa questão do situado, né? Então, assim, quando a gente diz o lado, um jogo não tem um lado e o outro, tem o meu lado. Então, eu defendo o meu lado, né? Então, essa história de gamificação, eu fico um pouco também querendo uma distância crítica em relação a isso, porque eu acho que impede também um pouco da gente viver um coletivo ou a possibilidade de construção de um coletivo, porque não está multifacetado, talvez. E pode ser ingenuidade minha e também, enfim. Mas o que era isso assim que eu gostaria de colocar em relação a esse nosso posicionamento. Então, agora a gente sabe, e as suas palavras colocaram isso para nós, que não tem essa oposição, que não tem uma oposição ou uma luta entre Estado e mercado, por exemplo. Eles não estão em dois lados situados. O que a nossa grande contradição é de classe. Tu acha que a gente, voltando a essa perspectiva, já que estamos falando do comum e tudo mais, então, se situar numa luta de classe, tu acha que é o nosso devir, ou nosso devenir, enfim, de assumir uma situação, de estar situado nesse jogo? Eu acho que a gente sempre está situado em algum lugar, né? Então não tem como deixar de tu ter uma posição, né? Tem uma história muito interessante do Lord Keynes, né? O Keynes que eu citei aqui. O Keynes foi um excepcional economista, né? E ele era tão excepcional que ele era do lado conservador, mas os trabalhadores, né? O Labour Party, né? Achava que o cara é excepcional, etc. E porque ele colocava a defesa do desenvolvimento do capitalismo, mas também distribuição de renda, não sei o que mais, etc. Bom, aí um dia os trabalhistas foram, dado que ele dizia ideias maravilhosas, perguntaram para ele, foram à casa dele perguntar se ele não queria entrar no Partido dos Trabalhadores, no Partido Trabalhista Inglês. E ele respondeu admiravelmente bem e chocante: eu não traio a minha classe. Quer dizer, o que significa essa coisa? Quer dizer, o fato de ele estar se aproximando de algumas questões que estão ligadas à coletividade, não quer dizer que ele não tenha lado. Ou seja, nós sempre estamos situados num determinado ponto, a menos essa é a impressão que eu tenho. E o que acontece é que o conflito principal, né? Quer dizer, vamos ver o seguinte, quer dizer, trabalhar a sociedade contemporânea, né? A sociedade contemporânea só é capital financeiro.
Em primeiro lugar, também vamos tirar essa ideia que o capital financeiro é uma coisa unitária. Ela não é uma coisa unitária. Tem vários capitais que atuam nas finanças que não pensam igual e não trabalham igual e vão cair. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, na recente crise, tem 400 grandes empresas que já foram unidas e compradas por outras empresas. Então não existe essa ideia de uma unidade do outro lado, ou qualquer lado que seja absolutamente unitário. Então, nesse sentido, quando o capital financeiro é hegemônico no processo, ele é hegemônico de que maneira? Primeiro, ele tem contradições e conflitos com outros capitais do seu setor, né? Eles brigam entre si. É só ver o que aconteceu na crise de 2008 nos Estados Unidos, né? A Lehman Brothers, um banco, quebrou, um dos grandes bancos americanos. Quer dizer, por quê? Porque eles têm conflitos entre eles. O capitalismo não é um conflito de uma unidade contra a outra. Ele faz uma unidade, mas ele tem contradições entre eles, tem conflitos entre grupos diversos. Mas não é só capital financeiro contra capital financeiro, né? É também capital financeiro contra capital produtivo. É também contra capital comercial, contra também capital agrário. Ou seja, o capital está nessa violência também porque eles estão em grandes conflitos, em grandes adversidades entre eles mesmos, né? E um vai passar por cima do outro se eles ganharem. Então, esse é um ponto que tem que colocar. O segundo ponto que a gente fala, por exemplo, da relação capital-trabalho, né? E é preciso também entender qual é a capacidade, o que significa essa contradição, esse conflito, como as outras contradições. Primeiro, existe uma forma de, vamos dizer, controlar o capital, aliás, o trabalho. Qual é a forma? Chama-se tecnologia. Quer dizer, no momento, por exemplo, que eu transformo um banco num banco virtual, onde é que estão os trabalhadores? Sumiram. No momento que eu tenho uma empresa produtiva, mas eu começo a botar robô, onde é que estão os trabalhadores? No momento que eu tento passar uma proposta trabalhista, onde a pessoa é um exclusivo autônomo, nunca tinha visto essa palavra, exclusivo autônomo, ou seja, eu sou exclusivo, mas sou fora, mas na hora H sou chutado. Ou, por exemplo, a ideia que tem algumas empresas jornalísticas, outras empresas, qualquer tipo de empresa, onde as pessoas são empreendedoras. O cara é empregado, mas é empreendedor, né? Ou seja, tu tem uma empresa que tu aluga para tu ser o trabalhador daquele negócio. Ou seja, é uma legislação que faz com que a pessoa é colocada como empreendedor, mas não tem o mesmo nível do empreendedor que te contrata. Mas isso não é só entre o capital e o trabalho, entre os capitais também. Por exemplo, uma empresa de automóvel, o que ela faz? Pega vamos dizer assim, as rodas de uma empresa, ela pega a direção hidráulica elétrica de uma outra empresa, etc. Ou seja, isso se chama uma coisa que vocês já sabem, a uberização do trabalho e a uberização da economia. Então, ou seja, o conflito capital-trabalho também muda de origem, muda de forma de atuação. E, nesse momento, quando tu entra numa tecnologia altamente furiosa, tu está excluindo esse grupo de participação de certas coisas. Bom, como é que se resolve isso aí? Isso aí obviamente que é uma luta permanente. Tem que achar soluções. E como é que isso vai acontecer? O que isso vai ocorrer, né? Por exemplo, nós vamos ver as indústrias que nós temos visto ultimamente? Provavelmente não. Não é? Ou seja, como é que as pessoas vão almoçar, jantar? Pense um pouco nisso, né? Quer dizer, nós não estamos vendo a mesma sociedade que nós vimos na época da indústria. Nós estamos vendo uma sociedade outra, né? Que é uma sociedade onde o emprego é tudo precário, é tudo diferente, etc. Então, para responder a questão, quer dizer, a luta parte das condições normais que se tem. Normais do momento, né? Então, esse é o ponto. Como é que nós vamos trabalhar nessa situação? Né? Então, a forma de trabalhar nessa situação depende da maneira como tu
tu pensa o mundo, como é que tu cria as inovações, como é que tu cria as ideias, etc. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Bom, mas tem um outro ponto que, no caso do Freud, introduz, né? Que é a questão da selvageria e da civilização. Quer dizer, a luta não é só apenas de uma faceta, ela tem outras facetas. Essa faceta da civilização e da selvageria, ela é fundamental. Por quê? Porque se tu tem uma sociedade onde a violência é constante, isso cria problemas complicados tanto para quem comanda a violência, para quem não comanda a violência. Então, a realidade, ela apresenta outras facetas. A primeira pergunta é bem rápida e bem direta. Como é que tu vê a economia solidária, as cooperativas das pessoas de baixa classe, das costureiras que se unem, da economia criativa também, tá? Como é que tu vê isso? Tá? Se isso, algumas pessoas já falaram que isso seria uma forma de minar o capitalismo por baixo, eu ouvi isso, tá? Mas eu não tenho um acúmulo sobre isso para falar, então eu queria que tu falasse algo sobre isso. Outra coisa, eu estava conversando com a Sinara, eu acho que eu falei mal para ti, Sinara. Eu acho que eu não me dirigi direito. Quando eu falei universal, não é do homem, não é um homem universal. Esse não existe. O que eu quero falar do espaço que tem que atender toda a universalidade do ser humano. Toda menor universalidade, diferenças. Há todas diferenças. Então, quando eu falo que eu tive um acidente de carro e sofri na pele, a questão cognitiva, de não me achar no espaço, não me achar no tempo, eu voltei, eu perdi memória, e eu tive cadeira de rodas por um ano, né? Tenho dificuldade de locomoção ainda, mobilidade reduzida, ainda tenho um pouco, tá? Eu senti na pele isso. E só que eu tive uma recuperação acima da média. Depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, né? Acima da média, tá? Claro que eu sou privilegiado porque eu tive acesso a isso, tive condições disso. Mas o que eu quero dizer é que não existe um homem universal. Eu falo do espaço ser acessível a todos. O espaço ele não contempla a diversidade humana, tá? É nesse sentido que eu queria colocar antes. Mas eu quero falar outra coisa, que como eu estou trabalhando agora com acessibilidade universal, junto com o arquiteto, tem uma filha com síndrome de Down, né? Nós estamos articulando a livre acesso, a acessibilidade e a arquitetura inclusiva. Eu estou trabalhando nesse projeto. Que uma coisa que eu percebi, que eu fiz contatos com o movimento de pessoas PCDs, né, pessoas com deficiência física, junto ao deputado Paim, que fez o Estatuto do Deficiente, né? E ele tem um movimento de pessoas PCDs muito forte. E eu percebo que uma das coisas que se fala muito é que é um novo mercado para mim. É um novo mercado. Quer dizer, é a financiarização que tu falou antes, transformar em dinheiro uma coisa, né? Vou explicar. Um problema que eu tive, né? Financiarizar isso. Isso ocorre muito quando eu vejo os gays também. Que os gays do mercado que tem que ser explorado. Quer dizer, se vai ver tudo pelo lado financeiro. Eu queria que você falasse algo sobre isso, assim, só para explicar que eu não quis falar do homem universal, que não existe, tá? Não existe. Obrigado. Gente, alguém tem mais perguntas? Desculpe, a nossa intervenção é que o Gabriel tem que filmar vocês falando no microfone, senão o áudio sai com problema. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente faz em blocos, senão a gente responde essa e continua posteriormente. Quer responder? Eu acho que tu tens na tua narrativa uma história muito importante, porque tu partiu de uma experiência. E isso é muito interessante. Como é que a gente lida com a experiência hoje? Como é que a gente transmite a experiência e como é que essa experiência ela tem materialidade, digamos assim? Eu me lembro muito
falando em narrativas e coisa, do Guimarães Rosa o conto O Espelho. Ele inicia o conto dizendo assim, o sujeito se aproxima para caminhar junto, ele diz, se queres me acompanhar, não te contarei histórias, mas experiências. Então, eu acho que é a partir de ti que tu estás fazendo todo esse movimento com os PCDs. E veja, o que é que a gente... que eu consigo capturar daí. Não sou eu que estou fazendo isso. Não é o Enéas que está fazendo isso. Não é outro estudante ou doutorando de arquitetura que está fazendo isso. É você que está fazendo isso. A partir de uma experiência. É aí que nós começamos a conversar sobre o comum também. Né? Sobre o que é esse universal e o comum. Eu estou na minha envelhecência, por exemplo. E eu confesso que está difícil subir num ônibus. Os degraus são muito grandes. Se não tem aquele corrimão para eu poder dar um impulsozinho e para subir o próximo... É isso que nós estamos falando, não é? Quem é que está comigo nisso, né? Com quem eu confio, ou então quem está junto nessa história para viver? Então esse comum, este acesso, ele é construído para mim neste movimento e sempre no movimento, porque este movimento são os movimentos sociais, é a luta pela moradia, essa questão dos PCDs e tudo mais, que colocam para o Estado, para a governança, enfim, para a política pública, realizar essas questões. Né? Então, ele tem este devir, não é? Então, é justamente isso, é a partir da experiência. Mas também acho que os nossos ouvidos têm paredes, né? A gente tem que cuidar com os nossos ouvidos porque ele tem paredes. E eu acho que nós temos também uma cegueira. Nós somos... Não é uma cegueira, o sujeito cego, mas assim, acho que a gente é cego porque a ciência também faz isso, ela desencanta e faz isso também, mas a gente é cognoscível. Né? Então, essa questão, para a gente se situar, é bom a gente perceber essas questões. Mas eu acho que é isso, eu acho que nós vamos ter que achar um jeito de reinventar e de colocar essa experiência de uma forma, digamos assim, confiável, seria. Pode ser, né? Bom, antes de responder para ti, eu gostaria de dar um pitaco nessa coisa que tu está falando, né? E meio que retomar algumas coisas que foi perguntado e que eu achei que eu não respondi totalmente como eu gostaria. A questão é a seguinte, né? Quer dizer, uma das questões fundamentais da realidade é que nós somos todos separados, né? E morremos separados também, né? Então não tem essa questão de uma unidade que seja que esteja em todos, mas nós podemos fazer unidades, sim, seguramente, né? E aí é que vem, ao meu ver, a questão da confiança, né? A confiança se dá na ação, se dá no projeto, se dá nas lutas que a gente faz. Senão tu não tem confiança. E tu pode ter confiança, inclusive, no teu adversário. Quer dizer, a adversidade, a posição oposta, não significa que eu não possa ter confiança no adversário. Não é normal ter isso, mas também pode acontecer isso. Ou seja, essa questão do combate que a gente faz constantemente é exatamente essa realidade que eu tenho que me construir. Agora, a questão da experiência, eu acho que ela é uma questão assim, fundamental. A possibilidade de transmitir experiência, a meu ver, é muito difícil. Né? A ideia de transmitir experiência é botar as pessoas nas mesmas condições de experiência que tu tivesse. Repare isso, quer dizer, eu não posso transmitir. Não adianta, quantas vezes você já deve ter dito, eu já disse milhões, é assim, você deve fazer assim. Não dá certo. Porque as condições de que eu elaborei a minha experiência são uma, a experiência que o outro está fazendo é outra, noutra época, noutras condições, e está pensando com outra cultura, etc. Agora, o que nos permite, de fato, trabalhar essas experiências é exatamente o quê?
a invenção da realidade, a invenção da cultura, a invenção do debate, a invenção da discussão, a invenção das oposições, a invenção daquilo que nós temos que criar e inclusive, como eu disse, da alegria. Esse é que é o ponto decisivo, né? A gente construir esse projeto. Bom, nesse sentido, a questão que tu colocasses, né, a questão da economia solidária, eu acho que tem que ser pensada em dois níveis. Uma coisa, quer dizer, a economia solidária, ela traz, além vamos dizer assim, da produção, traz exatamente uma ética do trabalho, da criação, etc. Isso é importante. Mas não vamos pensar que esse tipo de aglutinação de pequenas pessoas são capazes de destruir um sistema. Esse sistema que tem a financiarização, esse sistema que tem os objetos que te controlam, né? Não é por uma questão de solidariedade que nós vamos destruí-lo. O combate é um combate decisivo, né? É um combate que tem que ser transformado, tem que alterar o outro lado. Mas, por outro lado, é nesses combates que eu faço o estabelecimento da minha vida, né? E, por outro lado, nós temos que ver o seguinte, quer dizer, o capitalismo tem uma capacidade alta de que, se aquilo deu certo, vamos trazer para nós. Né? Quer dizer, vocês vejam como a situação é absolutamente complicada. E, de outro lado, eu me lembro muito bem, por exemplo, do movimento dos hippies, né? Que foi um movimento da minha geração. Né? Então o cara ia para fora, lá, não sei o que mais, fazia autoprodução, etc. Só que aquilo não funcionava no sentido global, porque a transformação que nós estamos querendo não é a transformação só pessoal, que se fizer isso é ótimo. Mas é a transformação de uma comunidade, de uma coisa que seja comum a todos nós. Mas nem todo mundo pensa que nem a gente. Temos que aceitar essa realidade. Então, nesse sentido é que eu digo, quer dizer, respondendo a ti, eu acho que a economia solidária, sim, ela é ótima. Mas ela não vai transformar necessariamente o mundo. A não ser na soma de outras, não a soma de outras economias solidárias, que não acontecerá. Mas na soma de resistências e de criações de ideias sobre um determinado projeto social, sem o qual não é possível, meu ver. Quer dizer, nós temos que reinventar. O Rambaud dizia uma coisa, vamos reinventar a vida. É isso que nós temos que reinventar. Né? E nós estamos muito acabrunhados, e eu vejo que muitas vezes a gente está muito triste, desanimado, etc., porque nós não estamos pensando que nós temos capacidade de reinventar. Né? Quer dizer, eu acho que era o Leibniz que dizia uma frase maravilhosa. Ele dizia o seguinte, a batida das asas de borboleta faz um tumulto, faz uma tempestade na China. Quer dizer, ou seja, algo que nós fizermos pode ter uma expansão determinada. Agora, a gente não sabe qual é esse momento, né? Porque se soubesse seria uma maravilha, né? Nós temos que ter essa capacidade de sempre estar fazendo algum gesto. Quer dizer, essa que eu acho que é. Por quê? Porque tu não tem outra saída. A minha pergunta hoje de manhã foi essa. Qual é o nosso gesto? Qual é o nosso gesto em relação a esse outro? Quer dizer, quando a gente leva a mão, este é o gesto, né? Qual é o gesto da nossa geração? Falei no Moreira Salles, no Intenso Agora, ele disse que o gesto da geração de 68 foi abaixar, pegar uma pedra, trazer para cima, levar o braço atrás, atirar e recuar um passo. Né? Este era um gesto que ele, né, colocou lá no seu filme, nesse Intenso Agora, né, que é uma felicidade. O nome é isso, né, aquilo que tu disseste. Se nós soubermos o que vem depois, seria muito fácil de fazer as equações, mas a gente vive sempre um Intenso Agora. E tu queria falar? Eu só queria falar o seguinte, quer dizer, no Intenso Agora, é preciso tentar fazer com que, nesse Intenso Agora, os outros também façam o mesmo gesto, ou o gesto na nossa direção. O grande problema de maio de 68, no meu modo de ver, foi esse, quer dizer, foram feitos alguns gestos, mas os gestos não foram completados. Não é? Por exemplo, houve um gesto magnífico, que foram os gestos dos estudantes, né? E os estudantes criaram modificações enormes em vários níveis.
na forma de agregação, na forma de relacionamento homem e mulher, na forma de propor ideias, na forma de se reorganizar, na forma de deixar a espontaneidade avançar. Só que isso tinha uma limitação. A limitação de como é que o outro lado vai manejar isso aí. E do nosso lado tinha um outro grupo que estava na mesma direção de tentar transformar aquela sociedade. Só que algumas pessoas não perceberam que os gestos tinham que ser simultâneos. Não é? Por exemplo, o Partido Comunista Francês dissuadiu os operários de participar do movimento. Não foram os estudantes que não participaram, foram os operários que foram bloqueados por parte do PCF. Bom, é claro que quando tu toma uma derrota, essa derrota é muito maior do que tu pensa. Não é? Quer dizer, então também é importante se tu pensar naquilo que vai avançar e naquilo que tu vai ser derrotado. Sem essas duas coisas não é possível se fazer a situação. Então, por isso que eu queria colocar nesse intenso agora, que tem um aspecto espetacular, mas tem outros aspectos que a gente tem que repensar isso tudo. E a transformação social, ela leva muito tempo. Não é uma coisa que se dá imediatamente. E nós somos a geração do queremos, né, agora. Quer dizer, então o intenso sim, mas não necessariamente agora, né? É muito bom. Nós podemos ficar aqui um tempão conversando sobre essas questões. Hoje de manhã tivemos uma fala em termos dessa questão da judicialização e da materialidade das leis, das brechas das leis, e a gente vê como nossas áreas de conhecimento, elas têm lá pelas tantas uma forma de totalizar os discursos, né? E essas conversas são muito boas porque são nas fendas, nas dobras, onde é que eu consegui te escutar, que eu posso fazer a pergunta, e a gente vai construindo essa possibilidade de reconhecimento de alteridades recíprocas. Eu acho que tu diz muito bem isso, assim, quer dizer, quando a gente faz o gesto, e a gente espera que tenha a reciprocidade. Essa reciprocidade não é linear também, mas ela a gente tem que saber que os nossos outros têm muitos outros também, e todos os que lhes constituem. Essa é um olhar através da diversidade, um reconhecimento de ser diverso e de projetar e de prospectar uma sociedade que se reconheça como diverso, né? E isso, nós falávamos hoje de manhã, não quer dizer não ter convicções políticas. É viver e desfrutar da cultura do jeito que nós somos, porque quem precisa de identidade, eu acho que é o Estado. Nós somos o que somos. E a gente quer viver do jeito que é possível, não é? E que os nossos recursos simbólicos e afetivos nos emprestam, né, essas forças para viver. Eu te agradeço muito ouvir, e eu acho que provoquei alguma reação nas perguntas. Assim. Eu pergunto se mais alguém gostaria de colocar. Lívia? Se não, eu... Assim, dentro dessa transformação do mundo que passou então a ser mais fluido, mais dinâmico e mais, enfim, qual que é o papel do Estado dentro desse contexto de... porque a gente viu de manhã que começou a passar por um processo de flexibilização, de regulamentação. Então, qual que é o processo de dentro do Estado, qual que é o papel do Estado nesse sentido, assim, na tua opinião? A gente vai fazer mais uma e depois passa a bola para vocês. Eu queria dizer obrigada. Hoje acho que as pessoas estão com dificuldade de se concentrar assim, nesse momento.
E eu acho que eu fiquei o tempo todo com 1000 coisas, eu nem consigo expressar exatamente numa pergunta, que teriam várias, mas eu acho que eu fiquei com isso de botar, jogar a bola para frente, que tu falou, né, como estratégia, e o que seria essa bola para frente, assim, exatamente, que eu acho que por aí que é mais o que eu estou me perguntando, que é mais talvez que tem a ver com esse gesto, que tem a ver com estratégia, tem a ver com um momento de entender que as narrativas estão diferentes, porque os objetos estão diferentes, as experiências estão diferentes, e como as pessoas têm construído isso tão antagonicamente, assim, de uma forma tão, né, como a gente encontra... porque, assim, uma coisa que eu sentia, assim, talvez na minha ignorância antes, era que as pessoas buscavam promover quase um mesmo objeto, ou buscavam tinham mais ou menos um interesse comum, que a gente busca através do que faz, através da política, através, enfim, de outras, né, do dia a dia também. Só que eu acho que, não sei, eu pelo menos estou muito assustada, assim, com as verdades, as narrativas claramente, né, ditas e defendidas, e onde a gente está espalhando a mesma informação e dizendo isso porque sim, e essa mesma informação serve para dizer isso porque não. Então, tipo, a gente, enfim, usa o mesmo material para fazer leituras completamente diferentes, assim. Então, eu estou um pouco assustada com isso. Assim, queria só comentar o que seria se jogar a bola. Eu, sinceramente, acho, assim, que está muito difícil esse 8 ou 80, seja qual lado. A gente já teve uma experiência parecida na última eleição, e a gente não conseguiu ir muito à frente, né? Então a gente só andou 2 anos, e eu acho que a gente também não andaria talvez 2 meses, não sei como seria isso. Então eu acho que talvez também seja um pouco estratégico jogar a bola para frente, no sentido de se pegar mesmo nessas conversas e nesses sistemas, nesses microintervenções e microsistemas, né, e lógicas de reinventar a vida, que a gente já faz, né, enquanto ativista, enquanto, enfim, comunidade. Mas é isso, eu só queria que vocês comentassem um pouco do que seria jogar a bola para frente nesse contexto, assim, não sei. Bueno, então essa ideia de jogar a bola para frente foi uma boa ideia, né? Quer dizer, ou seja, nós temos que sair do impasse, né? E para sair do impasse, tu tem que mudar a inflexão das coisas. E mudar a inflexão das coisas significa tu também fazer uma avaliação dos teus lados, das pessoas que estão ao teu lado, daquilo que ocorre. Na minha visão, toda a questão é sempre política, não é? E na política, a meu ver, tu tem que pensar de um jeito de criar novas perspectivas, novos valores, novas ideias. É isso que faz com que o mundo se mova. Mas para isso tu tem que ver aonde é que tu estás, que tipo de... E é isso um pouco que eu tentei colocar, ou seja, nós estamos numa situação onde a financiarização, a digitalização, né, e a fake news, ou a potência do falso, está presente nessa situação. Então, como é que nós jogamos a bola para frente numa situação como essa, né? E é isso que eu acho que é o importante, né? Bom, nesse sentido, nós não podemos pensar que o passado tem soluções definitivas. O passado pode nos sugerir, mas não dá a solução. Não se faz nenhuma solução igual ao que fez no passado, né? Então, tu tem que inventar. Por isso que é muito difícil a transformação de uma sociedade, porque tu tem que inventar novas realidades. Tem que inventar novas relações humanas, novas relações de grupos, novas relações sociais, novas relações de intervenção na sociedade, novas visões sobre essa sociedade, novas estratégias sobre a sociedade. Por exemplo, eu acho que uma das coisas importantes é termos estratégia. Qual é essa estratégia? Bom, isso temos que discutir, pensar, trabalhar, etc., né? Mas fica claro que, por exemplo, essa dinâmica da financiarização não nos interessa.
Né? Quer dizer, isso tudo passa também pela questão do Estado, como ele falou. Agora, veja só, quer dizer, bom, aí já entra uma série de outras coisas que, vamos dizer assim, eu também tenho opinião como tudo que eu vejo. Né? Por exemplo, o Estado atual, e em qualquer lugar, mas aqui principalmente, ele está em ruínas. O que é o Estado em ruínas? O Estado em ruínas é um Estado assim. Quer dizer, existe unidade nesse Estado? O Executivo é capaz de liderar o Judiciário e o Legislativo para um projeto nacional? O Estado, ele é isso que a gente vê, quer dizer, a maioria dos políticos pensa o Estado assim. É como se fosse esse salão que nós estamos aqui. Aí daqui a pouco um grupo político entra e diz o seguinte: esse Estado não está bom. O que nós vamos fazer? Nós vamos botar essas cadeiras para cá e vamos virar para o lado de lá a situação. Aí o outro vem e diz: não, mas o negócio é botar tudo para lá. Ou seja, nós estamos fazendo a mesma bagunça no mesmo lugar. O Estado não é isso, né? O Estado tem que pensar como é que ele se organiza do ponto de vista de instituições, como é que o Estado se organiza do ponto de vista vamos dizer assim, da burocracia desse Estado, como é que tu faz a relação entre essas partes do Estado e como é que tu faz a relação desse teu Estado com os demais Estados. Fechar o país não serve, né? Não adianta, porque os outros passam por cima da gente. Então, precisa uma rediscussão da posição fundamental do Estado. E não adianta ir naquela direção, por exemplo, de uns que dizem: temos que ter o Estado mínimo. O Estado mínimo resolve a situação para todos nós? Pode resolver para um grupo, mas para nós não. Não é? Por quê? Porque o Estado mínimo ele é uma forma de fazer uma privatização generalizada. E não fazer uma proteção social global. Agora, por que se propõe um Estado mínimo? Porque as nossas forças também estão fracas. Infelizmente é isso. Então nós temos que tentar mudar essa posição. Como é que nós podemos ser fortes? Né? Como é que nós podemos propor coisas que sejam viáveis para a sociedade? Então, nesse sentido, eu acho que a ideia de Estado é uma ideia fundamental da gente pensar. Como é que deve ser esse Estado? Esse Estado não é definitivamente um. Ele está em constante transformação, em constante mutabilidade. Né? E temos que pensar de fato esse Estado tem que ter estratégia. Quer dizer, não adianta tu assumir o Estado e dizer: bom, agora eu mando aqui, manda aquele cara lá, aquele outro lá. Não resolve nada. Não é? Quer dizer, por exemplo, como acontece muitas vezes aqui no país, né? Quer dizer, tu tem uma burocracia que é contra os teus projetos, né? Tu tem grupos sociais que são contra os teus projetos. Então, a política é exatamente isso. Tu está sempre pensando que tu está em conflito. Eu acho que é horroroso para uma certa educação que a gente teve, né? De ser que a gente pode encontrar uma paz. Não existe paz. Né? Existe transformação, existem situações que são calmas, existem situações que são maravilhosas, são criativas, mas tu tem que esperar que ali adiante a curva, tem alguém na curva. Né? Me lembro quando eu era menino e via aqueles filmes de mocinho e bandido, e que tinha os indígenas, né? E naquela época todos os indígenas eram inimigos do homem branco. Então saía uma caravana, e o grande problema da caravana é que tinha uma curva no caminho onde os indígenas estão lá e atacavam. Ou seja, nós sempre temos que pensar que tem uma curva, né? Não existe uma linha reta. Então essa que é o ponto fundamental que a gente tem que pensar. Quer dizer, claro, a situação é adversa, etc., mas sempre importante pensar isso. Né? Pensar que nós temos sempre que transformar a realidade, transformar as coisas, e não achar que elas estão prontas, porque elas não estão prontas. Estão prontas não é para nós. Então esse é o ponto fundamental. E quando nós começamos a criar a força da sociedade, a força das pessoas, do povo, etc., isso começa a mudar a realidade. Isso começa a ter noção. Né? Quer dizer, por isso que é muito difícil levantar uma sociedade, né? Levantar para a criação, estou falando isso, né? Que é exatamente, tu tem que escutar.
o que essa sociedade quer. Não adianta a gente achar que a gente tem a verdade sobre essa coisa, né? É bem aquela história do Cristo, né? Eu a verdade. Não tem essa, nós não somos Cristo, né? Então, na verdade, o que nós temos é que escutar o que a sociedade quer, né? Por isso que a bola para frente tem que ser o que a sociedade quer, né? O que a sociedade quer na direção criativa, porque ela pode também querer uma sociedade de destruição. O Valéry dizia muito bem que as sociedades são mortais, não é? Tem momentos em que elas querem morrer. Não é o nosso caso, felizmente, né? Mas nós temos que trazer as forças que estão aí, que estão desenvolvendo a sociedade, transformar isso em coisas criativas. Não é? Essa que eu acho que e isso é muito difícil, por quê? Porque é preciso escutar, né? Quer dizer, por exemplo, eu sou psicanalista de uma direção lacaniana, né? E na questão lacaniana, tu torna-se, pode se tornar analista quando tu tem a situação de dizer assim, que eu me autorizo a ser analista. Bom, e eu fiquei muito tempo preocupado de onde é que vinha esse raio dessa ideia do eu me autorizo a ser psicanalista. O Lacan é francês, e eu estava em Paris e entrei num trem, e de vez em quando nesse trem, nesse metrô, entram as pessoas pobres e pedem alguma coisa. Eu estou muito pobre, não sei o que mais, canto alguma coisa, etc. E nesse dia entrou uma pessoa e disse assim: eu me autorizo a falar a vocês sobre a minha condição de pobre, disse o cara. Bom, ou seja, o que apareceu aí? Uma grande escuta do Lacan. Ele escutou que para tu poder dizer alguma coisa, tu tinha que te autorizar. E é isso que eu acho que é importante. Nós temos que nos autorizar a pensar diferente. Nós temos que autorizar a criar ideias da sociedade. Nós temos que nos autorizar a criar alegria, criação, invenção. E é isso que nós temos que nos autorizar. Nós estamos parados. Ou não estamos, se não estamos parados, estamos pensando que os outros estão se autorizando mais. Não é? E nós temos que nos autorizar profundamente nisso. Essa é a minha ideia. Eu compartilho. Eu acho que o passado, ele não pode determinar quem eu sou, mas ele tem que me ajudar a eu prospectar quem eu quero ser. E isso é um exercício que é difícil, porque a gente tem as memórias, enfim, as tradições, enfim, mas isso também não significa abandonar tradições, nem as nossas memórias, nem as nossas filiações, nem nada, mas se prospectar e se autorizar a tirar essa bola para frente, é isso. Eu acho que este passado ele pode fazer isso comigo. Nós temos uma questão em relação à verdade que vem se modificando muito. Eu vejo que nas pesquisas, nas coisas, antes a gente tinha os objetos, as narrativas e as opiniões das pessoas. Agora, de repente, nós acabamos por ter fatos, né? Se não tem um fato, um raso, que não é nem tridimensional, isso é que nos movimenta a verdade, né? Como se, de outra forma, não pudéssemos produzir. Então, tem essa questão para a gente trabalhar também. E eu penso que a gente não deve abandonar a ideia de que não pode se juntar de novo, né? Nós estávamos falando no apartamento, mas isso não é o contrário de se juntar. Tem lá uma pergunta do Paulo. Eu estava pensando em ficar quieto, mas agora a questão ficou mais, digamos assim, exigente. Não que ficou mais quente, porque desde o início ela está bastante interessante, muito interessante. Mas, frente ao impasse, né, que vivemos hoje, então eu vou lançar duas alternativas, com a extrema coragem de lançar uma alternativa, que a gente sabe que é atirar no escuro, né? Mas no atual momento nós podemos
tomar como referência, pelo menos, duas soluções que estão sendo construídas. Uma é a solução da China e outra o próprio Estados Unidos. Evidente que são duas soluções que não vão permanecer. Elas vão continuar e vão exigir mudanças e transformações, e pode cair, e o outro subir, e assim por diante. Mas são as duas que estão aparecendo. A China, um seu Estado extremamente poderoso, muita tecnologia, e organizando num determinado caminho e dando muito certo, né? Pelo menos até agora. Eu, pessoalmente, acho que se não introduzir a democracia, ele vai começar a dar sérios problemas na China, mas mais adiante. Já os Estados Unidos, a solução está parecendo ser outra. Os Estados Unidos se fecha, ele levanta os impostos, não importa mais, ou seja, se afasta da Europa, da China. A América Latina não faz muita importância, né? Mas, enfim, e lá dentro, muito desemprego, baixos salários, mas introduz indústrias novas, indústrias precárias tecnicamente, mas são novas e vão dar um certo dinamismo para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos abandonam a sua condição de imperialismo, né, e dá uma solução, nem que seja para efeito eleitoral para o presidente atual, mas são os caminhos que a prática parece estar apresentando. Eu estou levantando isso com toda, digamos assim, petulância, né? Porque eu sei que isso é muito arriscado, afirmar isso, talvez para efeito de desenvolver uma discussão, mas, e aqui no Brasil, a solução que eles estão querendo é dividir o Brasil em várias partes, não só mais uma nação, mas 3 ou 4, baixar o salário, enfim, todos esses valores que a gente está conhecendo. Eu acho que o daqui não tem solução, não é a solução mesmo, não vai acontecer. Mas, enfim, as outras duas que se visualizam, me parece que são só essas duas, né? E é evidente que cada uma tem consequências imensas, diversas, né? Então, eu só queria colocar para lançar, eu sei do risco de que é lançar isso. Eu sou meio metido em tudo, né? Então eu vou me meter nisso aí, que é uma coisa que eu tenho tentado estudar, né? E que eu vejo exatamente o seguinte, né? Na minha visão, nós temos 2 capitalismos em desenvolvimento. Um capitalismo liberal, que é o capitalismo americano, e um capitalismo estatal, que é um capitalismo chinês. Bom, importa se chama Partido Comunista ou não. A forma de organização do trabalho, a forma de organização da sociedade é dominada por um campo estatal. Quais são as diferenças fundamentais que tem aí? Quer dizer, o capitalismo chinês é um capitalismo de planejamento e o capitalismo liberal é o planejamento apenas empresarial. A diferença é que o planejamento estatal tem uma unidade enorme sobre uma unidade sobre outro tipo de capitalismo, né? Ou seja, para vocês verem a diferença enorme que existe, hoje os empresários estão dentro do Estado chinês, né? Ou seja, quando faz uma reunião às vezes com empresas, tem o cara do Estado e o cara da empresa. Ou seja, significa que é um projeto mais unitário. O projeto americano é um projeto de multiplicidade, né? Bom, qual é a diferença também nesse sentido? A diferença nesse sentido é o seguinte, né? Quer dizer, é que a forma são 2 formas de responder a uma brutal transformação que existe na sociedade nacional e internacional, que é essa questão do avanço do capitalismo,
né? Esse avanço do capitalismo é um avanço do capitalismo financeiro, ele é digital, como eu disse, ou de novas tecnologias, né? Mas essas tecnologias, elas existem em confronto com outras tecnologias, que são tecnologias que vão ser submetidas. São a tecnologia, por exemplo, do petróleo, a tecnologia da construção civil, a tecnologia do automóvel, etc. Ou seja, vai haver uma transformação na sociedade mundial, aonde o digital vai dominar integralmente, está dominando e transformando, etc. Mas isso não é fácil. E mais, ela reorganiza toda a sociedade, né? Por exemplo, quando houve a transformação da sociedade, vamos dizer assim, industrial petrolífera em relação à industrial do vapor e da ferrovia, a ferrovia não deixou de existir, mas ela passou a ter uma posição numa nova hierarquia de uma arquitetura mundial. E é isso que está ocorrendo. E isso está ocorrendo fundamentalmente nos Estados Unidos, porque eles foram o capitalismo mais avançado de uma época e agora as transformações são dentro desse capitalismo. Agora, a outra parte é uma parte diferente, porque ela funcionou, inclusive, como, vamos dizer assim, caudatário do desenvolvimento americano. Só que como lá o Estado planejava as coisas, o planejamento do Estado transformou essa sociedade numa sociedade e numa economia altamente forte. Por vários motivos que poderia explicar em termos de várias coisas. Mas uma coisa que vocês podem ter a ideia da velocidade disso é que quando aconteceu a crise econômica dos anos 2000, não se falava na China. A China tinha tido uma crise em 1997, na crise asiática. E a China mudou completamente a posição de ser importadora de mercadorias para ser exportadora de mercadorias e, inclusive, ter superávit fiscal. E começou a emprestar dinheiro para o Estado americano, que começou a usar a questão da dívida. Bom, nesse processo, 15 anos depois, né, incluindo aquela crise que aconteceu em 2007, 2008, a China se tornou uma economia altamente poderosa. E aí vem uma coisa que eu acho que é fundamental a gente entender e que eu não falei. É que a economia também é política, né? A economia também é política. E a política, nesse caso, é feita pelo Estado. E o Estado chinês planejou várias coisas. Em primeiro lugar, dominar a Ásia, trazia os produtos da Ásia para construir novas empresas lá, trazia produtos dos Estados Unidos, empresas dos Estados Unidos obviamente que todas controladas, né? Todas com condições de atuação. E hoje, né? E os Estados Unidos nunca se deram conta disso aí, ou se davam, não tinham uma visão completa de Estado. E aí o que aconteceu? Quando a a China faz uma jogada brilhante, que é botar a União Soviética a Rússia brigar com os Estados Unidos, é que os Estados Unidos começaram a perceber que tinha uma coisa no fundo, que era esse impulso chinês. Os chineses deixaram os americanos brigar com os russos e começaram a fazer a Silk Road, né? Que é a Estrada da Seda. Essa Estrada da Seda, ela é muito importante, por quê? Porque ela faz uma união de capitalistas chineses com o Estado chinês e começa a avançar nos outros lugares. Então isso começou a ter um avanço enorme, né? Bom, e aí que os americanos começaram a perceber, e o Trump tem um pouco desse lado, né? Que ele é o lado de uma economia que está em transição retardatária e, ao mesmo tempo, uma economia que está querendo avançar. Tem que reorganizar a estrutura econômica. Então, nesse sentido, é que ali houve a possibilidade de avançar o outro lado. Mas quando chegou a um determinado ponto, o establishment americano percebeu que a coisa não estava bem como era. Então, qual é a jogada de novo? É retornar a uma certa Guerra Fria. Porque a Guerra Fria permite o quê? Primeiro, avançar nos países da América Latina. Organiza esse grupo. Não é? E fazer esse movimento num novo confronto com a China. Bom, mas a China tem um projeto de longo prazo. Aí é que está a grande dificuldade. Porque os americanos, dada a questão da financiação completa, eles têm uma ação totalmente imediata. E a China joga mais no longo prazo.
Então esse é o impasse que, ao meu ver, existe nesse momento, né? Quer dizer, nós temos um capitalismo de Estado e um capitalismo múltiplo, liberal. Agora, nesse jogo tem uma outra coisa. Quer dizer, como a China tem origem na Revolução Chinesa, a Revolução Comunista Chinesa, então ela é ideologicamente jogada como uma nação comunista. E aí então volta-se ao conflito da Guerra Fria. É isso que está o estado atual do conflito, na minha maneira de ver, né? Eu não sei se embatuquei mais vocês ou melhorei. Isso. Pessoal, não temos mais perguntas, então. Bom. Qual a influência que a China tem no mundo atual, tá? Mais poderia se contrapor aos Estados Unidos, tá? Eu sei que a Venezuela tá flertando com a China, mas além disso, Bom, então, estando nessa posição aqui de responder qualquer pergunta. Bom, a questão é a seguinte, quer dizer, a China, ela tem um projeto, não vamos pensar que a China seja um paizinho assim, muito bondoso, etc. Eles também têm os seus problemas, né? E também tem o seu projeto de domínio do mundo. Eles têm um projeto de domínio do mundo. Só que o projeto de domínio do mundo é um projeto secular. Ou seja, é um projeto não é nem de longo prazo, é de século. Que é uma visão diferente que tem os americanos. Ou que tem outras nações, qualquer que entra nesse projeto. E esse projeto secular é que faz com que ela jogue no longo prazo. Não se incomode com os atritos imediatos, né? E, obviamente, que ela tem um projeto, primeiro, de ser uma potência dominante. Segundo, para ser potência dominante tem que dominar a moeda. Então, eles têm um projeto de moeda. Só que o Yuan é um projeto bastante frágil, por enquanto, né? Mas eles têm um projeto de entrar também na moeda digital, que é uma coisa que eu nem falei, né? Ou seja, tem um projeto de desenvolvimento, né? E é óbvio que essa atuação, por exemplo, dos chineses, por exemplo, na África. Como é que os chineses fazem? Os chineses propõem determinado tipo de investimento na África e eles fazem o seguinte: eles pegam, levam o projeto para lá, levam todo o projeto e levam os trabalhadores também. Para eles é um elemento importante. Você tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Ou seja, também tem um projeto de, vamos dizer, de expansão sobre os demais lugares. Só que, por outro lado, como eles querem avançar num projeto mais global, eles também tentam, de acordo com as potências, fazer ofertas para diversos lugares. A Silk Road, por exemplo, é uma transformação de coisas marítimas, de coisas de estradas, de petróleo, etc. Quer dizer, é um projeto global, né? É uma diferença muito grande, né? E óbvio que eles enxergam todo mundo, né? Quer dizer, quando, por exemplo, algum país recusa certo da China, ele está pensando nessa situação. Agora, como eles têm uma organização unitária, é mais fácil para eles fazer essa ação. E é isso que está dificultando para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que achar uma forma de confrontar essa realidade. Primeiro, reorganizando, vamos dizer, os grupos da Guerra Fria e depois reorganizando o confronto, né? Só que esse confronto é muito complicado porque as tecnologias também que estão aqui estão lá. Como é que se usa essas tecnologias, né? Qual é o projeto geral? Então, nós estamos atravessando um momento difícil. Qual é o momento difícil? Um momento de financiarização, digitalização, reorganização da estrutura industrial e reorganização das forças e potências hegemônicas do mundo, né? Vocês podem ver que é engraçado. Anos atrás, os americanos falavam que o mundo era globalizado. Hoje, o Trump lança a ideia de que é a América primeiro. Ou seja, vamos parar um pouco essa história. E o que diz os chineses? Não, o mundo é globalizado. Só para ver como é que é a astúcia do confronto, não é?
Bom, e qual é a nossa posição dentro disso? É isso que nós temos que pensar também, né? Bom, então, com essas palavras sábias, inteligentes, criativas, a gente termina o nosso seminário. Eu quero agradecer a todos vocês. Estou muito emocionada, porque é um trabalho muito grande que a gente tem feito. A gente está vivendo momentos difíceis aqui dentro. Os alunos da gente estão muito cansados, estressados. Eu imagino que esse momento, para nós, de reflexão sobre essa realidade que está aqui, que não foi entregue de mão beijada para ninguém, embora em algum momento tenha aparecido uma frase, ele não, por absoluta necessidade de sobrevivência da nossa vida intelectual, a gente não pautou o seminário por isso, a gente pautou por discussões e por falas inteligentes que vocês vão ter que organizar dentro da cabeça de vocês. A gente vai estar aqui junto nesse tempo que nos aguarda, que a gente não sabe qual é, mas eu quero agradecer muito a fala de vocês dois, porque esse tocar a bola para frente, eu acho que pode ser um tocar a bola para frente com otimismo, com criatividade e principalmente em cima de valores, porque eu acho que tem um valor que a gente não pode jamais abrir mão, que é a liberdade. Eu acho que a nossa luta vai ser por isso, pela liberdade. E eu espero muito, do fundo do meu coração, assim como todo esse grupo que trabalhou para a gente fazer isso aqui, que todo mundo leve dentro essa sementinha da luta pela liberdade. É a única coisa que nos garante a vida. É a criação, é a liberdade, é a alegria, é o eros, que não ficou falado, mas que é isso. É essa luta civilizatória que a gente está tendo nesse momento no Brasil. De um lado é a vida e de um lado é a morte. Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Eu sei que isso não é fácil, essa discussão não é fácil. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo muito, que nem eu estou sofrendo muito, mas eu acho que a gente, nessa fala de hoje, dessa tarde, a gente teve uma oportunidade de enxergar uma sementinha lá na frente, nesse movimento de enxergar para frente, de se juntar na possibilidade da liberdade. Muito obrigada para todo mundo. E principalmente eu quero agradecer o pessoal do LEURB, que trabalhou um monte com isso. Quero agradecer de novo, particularmente, para o Gabriel, pelo esforço todo que ele tem feito de fazer as gravações, de estar aqui 1 hora antes, todos os dias, em todas as palestras. Tá bom, hoje tu já atrasou, para montar todo o equipamento. Então, muito obrigada e parabéns para todo mundo que esteve aqui hoje.